Irmãos, graças e paz, amém? Te convido a abrir a Bíblia em João, capítulo 6, versículo 53. João capítulo 6, versículos 53 a 56, o texto diz assim: Jesus, pois lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vamos orar, Pai? Que a Tua palavra seja mais uma vez viva e eficaz, que eu seja canal que Tu escolheu para trazer essa reflexão para as nossas vidas nessa manhã, que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Capítulo 6 de João, irmãos, que vocês estão aí abertos, ele começa com um baita milagre. Não sei se você já escolheu um dos milagres que você mais gosta, mas o capítulo 6 de João começa com Jesus multiplicando os pães. Por isso, uma multidão percebe algo extraordinário em Jesus. Vejam, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. E aquilo choca ou traz algo extraordinário para aquela multidão, e eles começam então a segui-lo. Vamos atrás desse cara. O pior que pode acontecer é que, ou melhor, ele vai ter comida sempre, né? Porque ele está ali, e se ele tinha meia dúzia de coisa, alimentou todo mundo, vamos seguir na cola dele aqui. Mais tarde, Jesus, no versículo 26 do capítulo 6, Jesus diz para a mesma multidão: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viram, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus está falando de um sinal, e o sinal, irmãos, ele não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para algo. De novo, versículo 26, Jesus olha para a multidão que começa a segui-lo, depois de ele ter multiplicado pães e alimentado todos. Fala: vocês estão comigo, vocês estão atrás de mim, porque vocês foram saciados. Vocês estão me buscando, não pela grandeza da multiplicação, mas porque vocês comeram. Irmãos, por que você está aqui nessa manhã? Talvez a tua resposta seja porque você tinha um compromisso, e como eu tinha. Ou talvez porque você julga importante participar nessa manhã, comendo pão, bebendo suco. Mas na verdade, é que a nossa vista, ela não pode estar simplesmente olhando para a mesa, o pão, o cálice. O simbolismo dessa manhã traz para nós um sentido, um significado muito maior, e nós cantamos sobre isso nessa manhã. Nós deveríamos estar aqui, nós estamos aqui porque nossa vida é dele, do Rei da Glória.
E esse Rei da Glória, irmãos, ele não é qualquer Rei da Glória, não há outro como ele. Não há outro como ele. Nós vamos participar dessa manhã, nós vamos comer o pão, nós vamos beber o cálice. Não por uma religiosidade, não porque é obrigatório. E eu quero te dizer pela 1000ª vez, não há nenhuma... Esse mesmo pãozinho você pode comprar um mini extra aqui, em qualquer supermercado. Como o pastor Gabriel falou no domingo à noite do aniversário da igreja, a Aurora é feliz por causa dos cristãos que compram o suco de uva. Você pode comprar também. Mas nós precisamos olhar o que o sinal aponta. Porque o sinal não é um fim de si mesmo. O sinal não apontava para algo. A mesa aponta para algo. Existe um provérbio chinês que diz que o sábio aponta a lua. E o tolo fica olhando o dedo do sábio, em vez de olhar que o sábio está apontando. O povo estava com Jesus, irmãos, mas eles estavam ali como tolos. Eles estavam somente olhando o dedo do sábio. O que nós queremos, um conselho para você nessa manhã, é que você não olhe somente o dedo do sábio, mas que você possa olhar para onde aquilo está apontando. A mesa não é um fim em si mesmo. A mesa nos lembra do sacrifício de Jesus. A mesa nos dá a certeza, irmãos, que Ele veio, Filho de Deus, para nos salvar, para nos perdoar, para derramar a sua abundante graça sobre nós, e nos deu a certeza de que o fim não está aqui, mas existe uma vida eterna esperando para nós. Os milagres de Jesus eram sinais, assim como foi a multiplicação dos pães, eram sinais de que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesa traz para nós a lembrança, como disse Paulo, se Ele não ressuscitou, nossa fé é em vão. Então nós podemos olhar a mesa nessa manhã e podemos juntos ter a certeza que Ele, Cristo, que foi crucificado, que estendeu o seu braço de uma ponta a outra na cruz, está vivo, está presente aqui. E quem crê nisso, irmãos, quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem vida. E se nós pudéssemos pegar ali, nós lemos João 6, e se nós pudéssemos pegar João e perguntar: João, você que andou com Jesus por aí, você que ouviu um monte de coisa, você que prestou atenção, você que anotou, você que viu muitas dessas coisas, qual é o teu resumo? Como é que você resume a tua experiência com Cristo? Talvez João pudesse pegar suas anotações e pudesse dizer para nós o que ele escreveu no versículo 33 de João 6, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lá no versículo 40, no mesmo capítulo 6, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, a vontade de Deus que enviou Cristo é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6, 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. No 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, o que eu darei pela vida do mundo. E talvez João pudesse falar para nós, com base até nessas coisas que nós citamos, nós podemos ter a certeza que Jesus veio para nos trazer, Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos trazer vida. Mas que vida é essa? Porque se eu sei bem, quem me deu foi minha mãe, da luz, meu pai e tudo mais. Mas que vida é essa? Que foi nos trazida por Jesus,
Que vida é essa, irmãos? Você arrisca aí, que vida é essa? Vida eterna. E vida eterna é totalmente diferente, irmãos, da vida que nós vivemos. Porque a vida que nós vivemos é biológica. Não se compara com a vida que Ele prometeu nos dar, que é essa vida eterna. E a vida eterna não é vida que não acaba. O que é vida eterna? É uma vida que não acaba. Não, irmãos, vida que não acaba é vida infinita. Vida eterna, irmãos, é uma vida com qualidade diferente. É uma vida que sustenta todas as outras. É essa vida que Jesus nos prometeu. Prometeu para mim, prometeu para você. Essa vida que Jesus trouxe para nós, e houve um alto preço que foi pago. Essa vida é a vida que se manifesta quando você encontrou Jesus e o Espírito Santo começou a agir no seu espírito. Então eu e você começamos a experimentar uma nova dimensão de vida. Nós começamos a experimentar ou experimentamos uma vida com qualidade diferente, uma qualidade que vem do alto, uma qualidade divina. E essa qualidade dessa vida eterna que Jesus nos deu para hoje, é o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós. Resumindo, irmãos, há uma dimensão de vida que todos nós participamos, porém há uma outra dimensão que só podemos participar se o Espírito de Deus atuar em nós. Só é possível isso, irmãos, por conta do sacrifício de Cristo, esse que nós relembramos nessa manhã. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo é acessível, está derramado, Ele habita em nós. Então nós podemos fazer o que Jesus nos aconselhou nos versículos que nós lemos em João 6,56. Nos versículos que nós lemos, nós então podemos estender a mão e comer da carne, beber do sangue de Jesus. Ah, mas como nós fazemos isso, Leandro? É uma expressão estranha, e chocou os ouvintes, chocou aqueles que estavam ouvindo. Como assim? Ele quer que a gente coma a carne dele, Ele quer que a gente beba o sangue dele. Quando Jesus falou isso, as pessoas começaram a ir embora. Aquelas pessoas que estavam com Ele desde a multiplicação dos pães, como eram muitas, nós estamos falando de mais 5 mil, aquelas pessoas ouviram isso e falaram: esse cara é doido. Porque segundo Deuteronômio 9, não se pode comer carne com sangue, porque no sangue está a vida. Por isso a multidão começou a ir embora. Sorte nossa que gostamos de mal passado, que não é sangue. Jesus, vendo a multidão embora, disse aos discípulos, lá no 67, João 6,67: e aí? E vocês? Vocês vão embora também? Vocês querem se retirar também? Aí Simão Pedrão, cabra macho, bateu no peito e falou: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, nós oramos por isso. E nós hoje que entendemos que através dessa conversa nós sairemos aqui transformados. Nós cremos também de alguma maneira que você pode abrir a sua Bíblia, você pode ter uma revelação, porque realmente essa palavra vinda de Deus é viva e eficaz. Quem crê na palavra de Cristo pode comer da carne e beber do sangue. Quem crê que Jesus disse quem Ele disse que era, Messias, Salvador, Filho de Deus, pode se apropriar dessa outra dimensão
da vida de Deus será plena quando a gente fechar os olhos aqui, acordar num outro local, ou no dia que Ele virá. Nós não sabemos o que acontece primeiro, mas enquanto isso, irmãos, nós podemos experimentar essa vida do trono de Deus, essa vida que foi só possível por conta da morte e ressurreição dele, essa vida que é trazida para nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos experimentar isso aqui agora. É só a gente crer em Jesus, é só a gente ter uma relação pessoal com Ele, é só a gente invocar Jesus como Senhor da nossa vida, é só a gente entender que a gente é beneficiário do sangue derramado, no corpo partido, representado num pãozinho, no sangue, representado no suco. Então o Espírito Santo, irmãos, começa a agir em nós e nos dar essa vida eterna, essa vida com qualidade divina, que nos transforma em pessoas diferentes, irmãos, com outras motivações, com outras perspectivas, que nos transforma inteiros, irmãos. A transformação, ela é radical, ou ela deve ser radical nas nossas vidas, que nos dá uma nova dimensão de resistência, irmãos, porque o mundo jaz no maligno, e a gente precisa resistir mesmo o mal, o pecado, a injúria, as maldades, uma série de coisas. Por isso, irmãos, se nós recebemos, entendemos o sacrifício de Cristo, aceitamos a oferta de amor, de graça, nós não podemos nos conformar, irmãos, em sermos tão comuns. Nós não podemos nos conformar em sermos tão triviais. Nós não podemos nos conformar em viver como se não houvesse a menor diferença de que o Espírito de Deus habita em nós, irmãos. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus. Parece mentira, sério. O Deus que criou todas as coisas, o universo, Deus que não poupou seu único filho, é esse Deus que habita, é o Espírito desse Deus, é o próprio Deus habitando em nós. E aí, se a gente não entender isso, irmãos, para que possamos viver uma vida guiada pelo Espírito, uma vida eterna já agora, irmãos, nós vamos parecer aí um monte de Walking Dead, ali, zumbi, gente morta viva andando. E a gente não pode se conformar com isso, irmãos. Nós não podemos nos conformar com a qualidade de vida que o mundo prega, que o mundo prevê. Nós não podemos nos conformar que o Espírito Santo não produza, que a minha vida não seja um reflexo de Deus, que a minha vida não produza o fruto do Espírito Santo, que isso não seja o que guia a minha vida. Porque se o Espírito habita em mim, eu danço com o rei da vida. Se o Espírito habita em nós também, se temos o Filho e temos vida, nós não podemos nos conformar em vivermos e termos os hábitos que nós temos, em termos os sentimentos que nós temos. Nós não podemos nos conformar com um egoísmo, nós não podemos nos conformar com a incapacidade que nós temos de não cumprir as nossas promessas. Nós não podemos nos conformar assim como Paulo diz lá: ei, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Não, nós também não podemos nos conformar com isso, assim como Paulo não se conformava. Nós não podemos nos conformar de não sermos tão parecidos com Cristo. Somos parecidos com Cristo? Não, então não pode ser. Nós não podemos nos conformar de estarmos aqui, irmãos, 23 anos, comendo pão, tomando vinho, e continuarmos sem qualquer transformação, continuar não aprendendo a amar, não continuar aprendendo a servir, continuar não aprendendo a perdoar, continuar a não expressar o fruto do Espírito, e viver a vida do Filho. Hoje, irmãos, pela graça de Deus, nós temos oportunidade de sermos diferentes.
pela graça, eu posso ser o que Deus quer que eu seja, porque o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em nós. E aí nós temos uma promessa de Deus, irmãos. Nós não estamos condenados a viver nos padrões que o mundo permite, porque nós somos nova criatura. E é esse Espírito que nos dá vida, é esse Espírito que nos dá vida em abundância, é esse Espírito uma vida completa. É esse Espírito, é esse Deus que pode nos curar por dentro, é esse Deus que pode nos curar por fora também. É esse Deus que pode curar toda a nossa história, para que possamos ser gente de verdade, vivendo a vida eterna hoje, aqui e agora. Portanto, quem come do corpo de Jesus e bebe do sangue de Jesus tem vida. Ainda não uma vida plena, ainda dói, a gente ainda luta. O bem que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Ainda tem uma enfermidade, ainda tem, não é uma vida plena, mas nós podemos viver uma vida diferente aqui, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso só foi possível porque Cristo deu a sua vida, despejou graça. E nós podemos então viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, se você veio aqui religiosamente tomar ceia, enquanto nós orarmos, você pode voltar para sua casa, porque comer o pão e o cálice não vai mudar nada na sua vida se você não desejar ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo para viver uma vida eterna hoje. E não é simplesmente um download, irmãos. Faz o download, você aceita Cristo, você faz o download da vida de Deus, mas sabe quando você faz o download de um programa, você tem que executar ele lá, fazer ele funcionar, você tem que querer usá-lo, e é mais ou menos isso. Você acha que é receber ele pronto? Não, você precisa então entender aquilo que o Espírito pode, deve, quer fazer na sua vida. Por isso, irmãos, não ouse nessa manhã participar de uma maneira displicente, porque nós estamos aqui, irmãos, falando do corpo partido por nós, do sangue derramado por nós. A minha primeira ideia, irmãos, falei, eu vou servir a ceia antes, que eu quero que os irmãos me ouçam com o pão na mão e com o cálice, mas eu achei que ia dar uma sujeira aqui, se mexe, cai um pouco. Irmãos, você pode olhar para a mesa, talvez vocês todos conseguem ver o pãozinho Puma, da Seven Boys, suquinho Aurora, mas não é isso, irmãos. É o que esses elementos representam para nós, é o significado que isso tem. Corpo partido, sangue derramado. Quando você pega o pão e você pega o cálice, irmãos, a gente pode, hoje, qualquer dia, a gente pode dizer para essa vida medíocre, desculpa o termo, que é isso, que não é essa vida que te domina. O que nos domina é Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, e que nós sim estamos numa transformação hoje, para viver uma vida diferente hoje, para viver a vida de Deus hoje. Nós temos a oportunidade, irmãos, de realmente viver essa vida. Então, em nome de Jesus, se você pegar esse pão, esse cálice hoje, a gente clamar juntos, de todo o nosso coração, Deus vai nos encher com essa vida eterna. E o Espírito pode ter liberdade de fazer o que Ele quer nas nossas vidas, e nós então podemos frutificar desse Espírito que habita em nós. Portanto, irmãos, tomando o pão, bebendo o cálice com fome de Deus, esquece a religião, que Deus tem vida eterna hoje para nós, hoje, para a honra
e glória dele. Para a honra e glória dele, nós podemos desejar sermos beneficiados pelo corpo partido, pelo sangue derramado, para viver essa vida eterna, porque nós não nos conformamos em ter a vida que temos, nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Deus. A nossa oração hoje é: quero mais de Ti, Deus, me enche, que Teu Espírito possa fazer o que quiser na minha vida, eu quero mais de Ti. Essa é a nossa oração, para que nós possamos experimentar a vida eterna hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus,